Próxima questão, acompanha aí. As leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação a um princípio fundamental, denominado as leis da mecânica newtoniana. São formuladas em relação a um princípio denominado, então lembre-se que são 3 leis de Newton, né? As 3 leis de Newton, ok? Nós vamos falar, já falamos da primeira, que é o princípio da inércia, né? Já falamos aqui, vamos falar da segunda, que é força resultante massa vezes aceleração, e vamos falar também da terceira, que é a toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Vai para cá, vestibulando. Vamos mais uma vez reforçar essas 3 leis, tá? Nós vamos ter oportunidade depois de trazer questões mais da segunda lei, da terceira lei, mas preste bem atenção. A primeira lei diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo que vem em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante, a não ser que alguma força diferente de zero tire esse corpo desse estado. Ou seja, na inércia, o corpo ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Isso significa dizer que a força resultante no corpo é igual a zero. Então, a primeira lei da inércia diz que ele está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme e que a força resultante é igual a zero. Então não tem aceleração na inércia por não ter força, ok? A segunda lei diz que a aceleração é diretamente proporcional à força que é aplicada na massa. Então você tem aqui uma massa, uma pedra de massa M, lança com uma certa força, ela vai variar a velocidade mais a menos. Naquele início você está empurrando ali, sai empurrando ali um armário, porque você está botando ali uma força, tá? E vai empurrando esse armário. Então aquela força vai gerar uma aceleração, ok? Quando você tem uma pedra que você joga ela vai ter uma aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, que vai variar a sua velocidade. Beleza? Então, vestibulando, essa é a segunda lei. Força resultante é massa vezes aceleração. E a terceira lei diz o quê? A toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Preste bem atenção. A força de a força de ação e reação, elas atuam em corpos distintos. Por exemplo, se você bate na parede com a força F, a parede bate na sua mão com uma força de mesmo valor. Então a ação e reação, ela tem o mesmo valor, mas só que elas atuam em corpos distintos, diferentes. A ação foi na parede, a reação foi na sua mão, é tanto que sua mão dói. Então alguma força atuou na sua mão. Por isso que a força de ação e reação, o par ação e reação, ela nunca se anula. Por quê? Porque a ação foi na parede e a reação foi na sua mão. Como é que essas forças vão se anular se uma está na parede e a outra está na sua mão? Não pode. Então lembre-se, a força de ação e reação, elas nunca se anulam. Por que nunca se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes. E lembre-se também, a força de ação e reação, elas não são iguais. Cuidado, vestibulando, a força de ação e reação são iguais? Não. Por que não são iguais? Porque a força, ela é uma grandeza vetorial. Então ela tem o valor, ela tem uma direção horizontal, vertical, inclinado, né, diagonal. Ela tem uma direção e ela tem um sentido. Observe que a ação, quando você bate numa parede, a força de ação está indo nesse sentido, batendo na parede. A reação é na sua mão, está no sentido contrário. Então, se a força, ou par, ação e reação, elas têm sentidos contrários, elas não podem ser iguais, porque a ação é uma grandeza vetorial, então para elas serem iguais, elas tinham que ter o quê? O mesmo valor que tem ação e reação, a mesma direção que tem ação e reação, mas teriam que ter o mesmo sentido, que não tem, porque a ação é num sentido e a reação é no outro sentido. Então não esqueça, ação e reação não são iguais. Agora, se vier lá no vestibular, força de ação e reação, elas são iguais? Errada. Agora, se vier no vestibular, sim, o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação, aí você diz sim, porque o módulo é o valor. Agora, se aparecer lá no vestibular, a força de ação é igual à força de reação, aí você
diz que está falso, porque elas fossem uma grandeza vetorial, elas têm sentidos contrários. Se ela tem sentido contrário, elas não podem ser iguais, ok? Lembre-se da dica aqui nossa do professor Luiz Carlos. Você diz, professor Luiz Carlos, não vou esquecer no vestibular. E lembre-se também que ação e reação, elas nunca se anulam. Nós vamos ter a oportunidade de fazer várias questões aqui, incluindo força-peso, força normal, mostrar que não é ação e reação, e nós vamos mostrar isso direitinho aqui para vocês também com cálculo, ok? Mas vamos voltar para a questão lá, questão bem interessante, ó. As leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação a um princípio, aí vem aí da conservação da energia, da quantidade de movimento. Olha a letra D, já está até aí marcado, ó. Princípio da relatividade. Todos os referenciais inerciais são equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana. São equivalentes, tá? São iguais. Ó, para cá, para cá, para cá. Vestibulando. Mais uma vez. Para cá, Jonathan. Mais uma vez. O que significa aí essa parte de... Jonathan? Daqui a pouco a gente volta. Olha aí na telinha. Eu vou apagar aí essa telinha para a gente explicar para vocês o referencial inercial, viu? Olha, referenciais inerciais, eu já disse a vocês, são todos aqueles referenciais que vão estar para cá, vão estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Eu estou sentado, como eu disse, aqui em relação à porta aqui do estúdio, a minha distância entre ela, com o passar do tempo, não varia, eu estou em repouso. Se eu vejo um evento, eu posso aplicar as leis da física naquele evento, porque eu sou um referencial inercial. Então, eu posso aplicar as leis da física lá. Se eu estou no ônibus, com a velocidade constante, como eu disse, 80 km por hora numa reta, e vejo um evento lá fora, eu posso aplicar as leis de Newton, tá? Porque eu estou no MRU, tá? Agora, se eu estou no carro fazendo uma curva e vejo um evento lá fora, eu não posso aplicar as leis de Newton, que eu vou achar coisas diferentes, porque eu, no movimento circular, como nós vimos, não é o princípio, você não está na inércia, você não é o referencial inercial. Então as coisas complicam, ok? Por isso que eu tenho que ter um referencial inercial. E vejam bem, as leis de Newton, na verdade, as leis de Newton, elas estão erradas, tá? Apareceu Einstein, Albert Einstein, que todos sabem, e ele mudou toda a forma de ver o mundo. Ele reconheceu o que Newton conseguiu atingir, inclusive todos pensavam que Newton tinha colocado tudo que era possível, né, e estava resolvida a coisa, mas não existe, na verdade não existe força-peso, né? Na verdade não existem essas leis aí, as leis de Newton deixaram de ser lei, porque na hora que, para uma lei ser verdadeira, todos os eventos que estão ocorrendo, ela tem que ser válida. Se um único evento, se de 1 milhão, só um, aquela lei não explicar aquele evento, ela deixa de ser uma lei. A lei ela tem que ser universal para todos os eventos. Aí você diz, professor, e por que eu estudo essa parte? Porque ainda utilizamos muito, até mesmo na Constituição Civil, ainda usam muito as leis de Newton. Nas construções mais avançadas, não. O pessoal já usa lá em computador, já utiliza todas a tecnologia aí de ponta, todo mundo já usa a lei de Einstein, tá? É uma coisa mais avançada que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui, inclusive já tem aulas sobre isso aí no nosso blog aí, onde tem lá mais de 700 aulas, é só você acessar, tá? Agora, depois a gente fala sobre essas leis de Einstein. Agora, Newton, na verdade, a lei de Newton não é um caso particular de Einstein, não. A lei de Newton, ela está errada. As filosofias são totalmente diferentes. Newton diz que para referenciais inerciais, as suas leis são todas iguais, o tempo é o mesmo. Se você está vendo aqui sentado, uma bola caiu, 2 bolas caindo, levaram aí 5 segundos para cair. Se você passa no ônibus, ela também vai levar 5 segundos para cair, aquela coisa toda. E Einstein mostrou que isso não é verdade. Mesmo no referencial inercial, você pode ver as 2 bolas caírem juntas, e num outro lá pode cair junto também, mas num terceiro referencial inercial você pode ver cair a primeira e cair a segunda. Aí você diz, e qual é o referencial que está certo desses 3, já que todos são referenciais inerciais?